Fala galera do Conjunto Será Ordinário, mais um podcast pra conta, levando alegria, contando um pouquinho, da história dos influenciadores, dos moradores, dos empreendedores do nosso bairro e das nossas adjacências. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha, vem assistindo o nosso podcast, muito obrigado pelos feedback também e deixa aí, na mensagenzinha aí, quem você quer ver nos próximos podcasts pra gente já convidar, já chamar ele aqui pra contar um pouquinho da história. Você, meu amigo aí da primeira etapa, da segunda etapa, da terceira etapa, da quarta etapa, meus amigos das adjacências, do Bom Jardim, do Bom Sucesso, Grande Lisboa, Genibaú, João 23, um grande abraço para vocês. Estamos com um convidado muito especial que vai contar um pouquinho da história dele aqui para vocês, certo? E antes disso, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, a galera que mantém aqui esse podcast, que vem nos ajudando, né? Fácil Imóveis, gestão imobiliária, onde você encontra, os melhores serviços sobre venda, locação, administração de imóveis. Tá precisando vender imóveis? Fala com a Fácil Imóveis. Tá precisando avaliar? Fala com a Fácil Imóveis. Ponte da Tapioca, onde tem as melhores merendas aqui do Conjunto Ceará. Lá eles têm bolo, tem tapioca, tem buruaca, tem cuscuz, tem omelete, tudo que você imaginar em termos de merenda deliciosa no Ponte da Tapioca. Se você não conhece, recomendo você dar uma passadinha lá e saborear as delícias do Ponte da Tapioca. E o nosso patrocinador Samuel Jesus, cara, tá entrando aqui no Conjunto Ceará com tudo, certo? No atacado, no varejo, com muitas ofertas para vocês. Você aí que não conhece ainda, recomendo você ir lá, dar uma passadinha. Tá precisando comprar cama, mesa e banho, toalha, rede. Samuel Jesus, ele mandou aqui pra gente aqui algumas coisinhas. Tem lençol, tem conjunto de cozinha, tem pano de prato que dá pro mês todo, que você pode usar e descartar, Arrumo de pano de prato aqui, promoção, R$ 20, Aqui tem 12 panos de prato. Então, se você não conhece, eles estão com super promoção para quem é seguidor da página, certo? Que qualquer produto que você levar, os produtos que você levar acima de 5 produtos lá, qualquer produto, você leva a preço de atacado. Então, Samuel Jesus, estamos juntos. Obrigado pela parceria. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica rápida aqui no concessionário. Eles trabalham com banner, plotagem, trabalham com parte de fachada, ideias criativas. Você está com ideia, quer fazer essa ideia virar uma arte, uma arte gráfica, vai lá no Copiador Central, fala com eles lá, que eles fazem todo tipo de serviço de arte gráfica para você. Recomendo demais. E o Copiador Central, tamo junto. Trevo Lavcar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva aqui no Conjunto Ceará. Se você acha que sua mulher cuida bem do cabelo dela, imagine você ir para um lava-jato que trata o seu carro como ninguém. Então, recomendo você ir lá na Trevo Lavcar, estética automotiva aqui do Conjunto Ceará. Eles trabalham com higienização, vitrificação, parte de polimento, tudo que você imaginar. Eles fazem parte de lavagem geral, de chassi por baixo e tal. Passam os produtos lá da Vonix lá. Primeiro que seu carro sai novo de novo. Tamo junto. E Doceria de Malia, vocês já acompanham aí nossos episódios, Se já conhece a Doceria de Malia, recomendo você conhecer, viu? Muito bom mesmo. Os episódios aí atrás aí, eles trouxeram uns negócios aqui pra gente, mandaram, menino, uma delícia. Tem um bolo, afogadinho, pudinho, docinho caseiro. Eles trabalham com bolo também de casamento, por encomenda. Então, Doceria de Maria, tamo junto, viu? Recomendo demais. Vamos lá, produtor, Elton, nosso convidado. Estamos aqui com um convidado muito especial, Um cara, gente boa, amigo meu. Cara, que veio contar um pouquinho da sua história, compartilhar com vocês. Morador aqui do nosso Conjunto Ceará, Doutor Alexandre. Médico veterinário, doutor, obrigado. Eu que agradeço. Contar com a galera aí de casa, compartilhar um pouquinho, da sua rotina, dos desafios, como é que funciona. Então, se apresente aí. Espaço é seu, meu irmão. Então, Ney, primeiramente agradecer a todos vocês aqui do Conjunto Ceará Ordinário. Olha lá, aqui sim, segue que é sucesso, viu, pessoal? E sou médico veterinário, atendo aqui no Conjunto Ceará há 10 anos e já passamos por algumas dificuldades, mas tudo foi à medida que Deus mandou pra gente, E hoje me sinto muito realizado na profissão que eu exerço. Atualmente trabalho junto com o pessoal da Calpets, clínica veterinária muito boa. Inclusive, vamos lá, segue a página, vai lá ver a gente pra gente fazer consulta nos petzinhos, Muito bom, viu? Aline, Carlos, meu irmão, tamo junto, viu? Ei, quero ver vocês aqui, viu? Contar um pouquinho da história de vocês, muito bacana, Calpet aí. Então, pessoal,
A trajetória do médico veterinário é engraçada, né, Ney? Como foi assim a parte quando tu decidiu, rapaz, é uma profissão que eu realmente quero cuidar dos animais. Como foi assim, lá no começo lá, como foi que você decidiu, Alexandre? Então, Ney, é, quase ninguém sabe, mas a minha primeira formação foi de administração, trabalhei no serviço público. Foi? Olha aí. Trabalhei 8 anos de serviço público, fiz uma pós-graduação em gestão pública, mas aquilo já me cansava. Mesmo trabalhando pouco, todo mundo sabe que funcionário público trabalha um pouco menos, né? Uhum. Mas eu queria mudar. Aquilo lá já não era o suficiente para mim. Eu já não me sentia mais à vontade com a profissão que eu exercia. E um fato muito engraçado que quando eu escolhi essa profissão, eu sempre quis ser veterinário desde criança, mas como eu já tinha uma certa idade, eu meio que se acomodei com o serviço público. E uma certa vez eu estava em direção ao meu trabalho, que eu trabalhava no centro administrativo no Cambeba, e vi uma fachada, um outdoor. Faça veterinário. Eu digo, cara, é agora que eu vou realizar meu sonho de quando eu era criança, vou ser médico veterinário. Olha aí. E assim fiz. Tudo é engraçado, tudo é coisa de Deus. E fiz minha inscrição. Não paguei o boleto na hora, né? E eu já tava meio que desistindo. Não vou fazer não. O aplicativo do banco tava fora do ar, mas minha esposa direto, vai, paga, paga. E já era noite. E eu, irritado, já com ela pressionando, acabei que rasguei o boleto e joguei na lata de lixo. E saí. Pra minha surpresa, poucas horas depois, minha esposa chegou com o boleto todo grudado de fita adesiva, mas paga a inscrição. Ela foi lá e pagou a inscrição. Olha aí, cara. Ela foi lá e pagou a inscrição. Hoje eu agradeço muito a Deus e a minha esposa por eu ser veterinário e estar hoje conversando aqui com vocês e dando meu depoimento. E assim foi. 5 anos árduos de muito estudo, né, cara? E aí, quando tu tava lá na faculdade e tudo mais, pensou em algum momento desistir, parar, trancar? Achava que não era aquilo, que era o sonho de infância? Eu sempre achei que eu não ia desistir nunca. Nunca. Mesmo com toda dificuldade, com aquelas provações que a gente passa na faculdade, já que eu era pai de família também, deveria trabalhar e estudar, prover para casa, né? Mas eu nunca pensei em desistir. Cadeiras que a gente tinha que estudar até certas horas da noite, minha esposa sempre me incentivando também, meus familiares, e assim foi. Perseverei e veterinário. Comecei a trabalhar. Doutor formado, e aí, agora? Doutor formado. E meu primeiro emprego, pelo incrível que pareça, eu fui chamado novamente ao serviço público. Foi. Trabalhar no Centro de Controle de Zoonose da Prefeitura. E foi. Comecei com esse trabalho. Logo quando eu cheguei, fui chamado para participar do projeto que era de endemias. E logo me identifiquei, na realidade, com a parte clínica. Um colega meu, que na época estagiava junto comigo, chamado Evilásio, esse daí também é veterinário, cardiologista, e eu me apaixonei pela clínica quando eu vi aquele cara clinicando um paciente num órgão público, onde ele fazia anamnésia. Para quem não sabe o que é anamnésia, é o estudo que a gente vai perguntando tudo que está acontecendo com o seu pet. E esse cara, ele estava dando uma aula pro tutor, pro dono do pet, no órgão público, onde eu via vários médicos que passavam apenas 15 minutos fazendo a consulta, 10 minutos. Esse cara passava de 40 minutos com cada cliente, com cada paciente. Que massa, cara. E aquilo me apaixonou. Fez com que eu escolhesse a clínica. Mas também não satisfeito com poucos desafios, acabei que pedindo para sair também da prefeitura e me engajei com um colega, Robério, pessoa maravilhosa. Hoje ele tem uma clínica veterinária, aliás, já tem uma clínica veterinária ali no Jockey. E ele me ajudou muito, me alavancou, junto com a Aline, com o Carlinhos lá da Calpets, que me acolheram. Então, assim, o desenvolvimento da minha profissão foi junto com esse pessoal. Graças a eles também eu estou aqui.
Que massa, cara, que bacana, né? E assim, de uma certa forma, é esse aprendizado que você teve lá na parte de zoonose para poder ver, né, e sentir o impacto da diferença, né? De um particular para uma parte de serviço público, né? Que hoje em dia você atua mais no particular, não é isso? Exatamente. Hoje meu foco realmente é particular e me trouxe mais essa questão do particular porque eu tento trabalhar com essa clientela que vai me trazer um pouco mais de, digamos assim, de um feedback do que está acontecendo com o pet pós meu tratamento. Eu queria saber como era que estava sendo meu desenvolvimento, meu conhecimento. E quando a gente está falando em termos de serviço público, aquele paciente que você atendeu há um mês atrás, ele não vai retornar para você, só vai retornar quando estiver doente novamente. Você não tem o feedback se o paciente ficou bem. E na área privada nos proporciona isso. Ver que nosso tratamento, que nosso estudo, nosso empenho com os pets de vocês tá surtindo um bom efeito. Tem assim, algum petzinho que já tem muitos anos, que tu cuidou desde quando era novinho, filhote? Tenho vários pacientes aqui que eu atendo, praticamente 80% da minha clientela eu tenho desde filhote, desde a primeira vacina com 45 dias de vida, passou por cirurgias comigo, eu mesmo que faço, também sou cirurgião. E é muito gratificante quando a gente apanha um cartão de vacinação daquele pet que você trata como um membro de sua família, que dorme na sua cama, que tá lá, participa do seu dia a dia, e você chega com aquele cartão todo preenchido, repleto de carimbo meu. Pô, cara, aquilo ali é muito massa. Aquilo ali era o que eu queria pra minha vida, é o que eu quero pra minha vida, é isso daí. Então a veterinária me proporcionou tudo isso. É muito bom. E é um amor incondicional, assim, sem algo em troca, né? Porque, assim, é um animal que não tem, né? Assim, a parte do ser humano que ele espera algo em troca, né? Ele vai lá, te abraça e coisa e tal, ele lambe, e isso, tanto, né? Nessa parte de você cuidar, ele sentir, né? Esse amor também que, de uma certa forma, você tá ali pra cuidar deles, né? Exatamente, Ney. É engraçado como que eles são expressivos, né? Tem alguma história engraçada assim, tá? Tem. Uma certa vez eu tava atendendo um pet, um tanto que arisco, né? E o tutor de forma alguma conseguia manusear esse pet. E tinha que fazer uma vacina antirrábica no cara, né? Logo a antirrábica. E eu perguntei pro tutor, moça, há quanto tempo esse pet não é vacinado contra a raiva? O cara olhou pra mim, pra minha surpresa, o cara falou só 8 anos que o cara não era vacinado, porque ninguém conseguia fazer isso. Eu digo, eu vou conseguir, vou fazer. Só que naquele meio de tudo, o pet me deu uma baita mordida, tomei 10 pontos num dedo. Aí enfaixei a mão dentro do consultório, em seguida fui, terminei e vacinei o cara. E aí? E até então o cara é meu cliente. É O pet mesmo? volta lá e é meu cliente. Mas hoje em dia ele tá tudo de boa, foi assim e tal, ele ainda é arisco. Ele é bem arisco, né? É. Eu é que agora eu tô mais esperto. E aqui no Conjunto Ceará, doutor, você atende já há quanto tempo assim? Aqui, com certeza, muitos clientes aqui do nosso bairro, né, tá assistindo nosso podcast, são seus clientes, né, levam lá. Já há quanto tempo aqui atendendo aqui a galera aqui do bairro aqui? Hoje eu atuo aqui no Conjunto Ceará junto com a Calpets há 8 anos, né? Agosto agora deste ano, a gente vai fazer 8 anos, comemorar 8 anos de clínica que está aberta. A Aline e o Carlinhos conseguiram fazer esse empreendimento que hoje realmente vingou, né? Conseguiu se consolidar mesmo no mercado aqui do conjunto. E eu estou desenvolvendo um projeto meu particular, tentando atender a domicílio pessoas com poder aquisitivo um pouco menor. Que Já, massa, cara. exatamente. Já que meio que uma coisa mais popular, né? Uma pegada para ajudar realmente esse pessoal que é de baixa renda, que não tem um veículo para se deslocar para essa sua clínica, que tem um pouco de poder aquisitivo para não pagar uma consulta mais cara. Então, hoje eu desenvolvo esse projeto meu particular e, graças a Deus, já estou há 2 anos com ele, que é a VetCare, e também está muito bom. Para minha surpresa, foi muito bem aceito. Hoje eu tenho uma demanda boa e
Às vezes, para ser sincero, eu chego às vezes 11 horas da noite em casa, porque quando eu saio do meu primeiro emprego, eu tenho que fazer os atendimentos particulares dos meus doguinhos, né? Dos meus Sim, clientes. sim, sim. E tá muito bom. E essa parte é um sacada muito legal, bacana, porque hoje em dia o pet ele é como se fosse um ente mesmo bem, né, querido, né, da família. E o, o nosso cuidado com ele, né, muitas das vezes é questão da correria ali do dia a dia, e só consegue à noite, às vezes atender e tal, e você com esse serviço, né, de uma certa forma acaba ajudando também o tutor ali, né? Exatamente, exatamente, Ney. É, a gente vê que a maioria dos pacientes que eu atendo nesse meu projeto são pessoas realmente que trabalham até tarde e não quer se deslocar com seu pet para uma clínica 24 horas, ou realmente é porque já chega muito cansado do dia a dia, do trabalho, então eu consigo levar esse conforto e esse atendimento direto na casa. Menos estresse para o pet fica mais à vontade, está no conforto do seu lar, a gente consegue interagir de melhor forma, consegue ver como é a dinâmica do pet ali no meio da família, então fica mais fácil até da gente conseguir diagnosticar e chegar num diagnóstico preciso. Que massa, que bacana, cara. E assim, essa parte desse carinho, né, que você acaba de uma certa forma dando pra ele, né, é retribuído também, né, para você através do você vê que ele melhorou, você vê que realmente ele tá sadio, tá tudo dentro dos conformes, né? Isso é muito gratificante, né? Você como médico, como doutor, fazer esse cuidado também, né? Exatamente, é justamente isso que eu procurava. Conseguir acompanhar não só quando o pet tá doentinho, mas também acompanhar quando ele tá sadio. É muito gratificante quando você retorna na residência lá do cliente e o pet já te recebe pulando, lambendo, fazendo aquela festa com a gente, né? Meio que agradecendo. Imagina, cara. E- E assim, doutor, sobre questão, uma coisa assim, até delicada, né? Que enviou até aqui. A gente recebe também lá na página, né? Eu acho que mais seria uma parte técnica sua, um pouco mais para poder você falar sobre uma opinião, né? Que recentemente, né, a gente tá vendo muito questão de abandono de animais também, não só aqui no Conselho, mas em toda Fortaleza, né? E essa parte, assim, da causa, né? Além da... A gente vê que, às vezes, mesmo questão da parte financeira, às vezes o cara tomou uma decisão precipitada que não poderia ter um animal agora e acabou pegando, né? E viu que não conseguiria conciliar ali e tal, tudo mais, e acaba abandonando. Que isso é uns maus tratos e um crime, né? E crime também hoje, crime ambiental. de acordo com a lei, aí é crime. Então, assim, o motivo de você acredita que é o quê? Às vezes porque pega um porque acha que vai ficar pequeno, aí quando fica grande, ou então, às vezes a pessoa achou que era uma raça X, é outra. O que é que acontece muito em relação a dessa parte? Isso é um dos grandes desafios, né, Ney, que a gente enfrenta, que é a questão do abandono de pets, né? E a gente também entende. São algumas famílias se deparam realmente com essa questão de imaginar que o pet ia ser daquele tamanhinho, pequenininho, fofinho, mas não, a gente tem que compreender que o pet vai ficar grande. A gente tem que entender que ele vai precisar de espaço. E cada vez mais, nossas residências estão ficando um pouco menor, É. não é isso? E acaba que gerando um desconforto para aquela família. E, infelizmente, acontece muito abandono. Eu mesmo ajudo algumas ONGs que fazem esse trabalho de recolher esses pets, castrar, fazem feira de adoção, incentivam. E esse tipo de serviço é primordial hoje para a causa pet, né? Aqui no Conjunto Ceará mesmo, tem algumas pessoas que são realmente engajadas. Eu não posso citar nomes porque realmente eles não querem. Eles ajudam, mas ajudam em off, porque eles não querem se promover de forma alguma disso daí. Mas sem eles, eu acho que hoje a causa pet do nosso bairro e dos bairros vizinhos, que eu atendo bastante, estaria bem pior. Olha aí, cara, que legal, que bacana. E a marcha, assim, eu entendo, né? Mas era parceira, era falado e inspirado novas pessoas, né? Porque realmente, cara, assim, eu acho muito bonito a pessoa que tem esse cuidado, acaba, né, de certa forma ajudando. E eu conheço também várias, né? Eu vou falar aqui porque realmente eu conheço o Aline, o Carlos,
o Carlos Magno, né, da São Lázaro, o menino, o Thales também, Dr. Vet. da Tocvet, são Isso. pessoas que realmente são muito caridosas, que são que amam, né? O Thales até teve aqui recentemente. Vou trazer também, né? Quero trazer também o Carlos Magno e o Carlos e a Aline da Calpete para contar um pouquinho dessa história, que são pessoas também assim que eu vejo sempre, cara. Sempre quando eu já precisei, ou então falei, ou então, rapaz, assim, olha, tá aqui, ou então tem um animalzinho perdido, marca lá a página, tá lá todo, fica com o animal, fica ali alimentando até achar o tutor, né? Então isso é muito legal, muito bacana e funciona, né, de uma forma até de ajudar esses animais que muitas das vezes são indefesos, né? São inocentes indefesos. Exatamente. Que infelizmente teve uma família que fez esse abandono, né? Isso mesmo. E isso é legal. Você citou alguns pets que auto se ajudam, né? E isso é muito legal para qualquer tipo de segmento comercial, né? O respeito mútuo entre eles, né? Mesmo sendo todo mundo do mesmo ramo, mas todo mundo tá ali ligado, mesmo que indiretamente, mas todo mundo tá ligado. Até porque a gente trabalha por uma única causa, E o bem-estar. essa união é muito bacana. E assim, todos eles, mas sempre escutei feedback positivo entre eles, né? E todos os que eu tive a oportunidade de conversar aqui no bar, sempre teve feedbacks positivos, pessoas falando. Então, assim, eu acho isso muito bacana, essa união. E precisa, né, cara? Eu acho que, assim, Precisa. além de ser um negócio, o mercado tá para todos e essa união fortalece, né, a causa, fortalece cada vez mais em prol de ajudar, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tem um outro colega nosso aqui que ele também tem um pet shop e assim, ele também é muito caridoso. O cara que trabalha muito, ajuda muito as pessoas. Ele é o Dr. Rafael ali do Pet Shop Sofia e ele é um cara bastante engajado, além de bombeiro, porque ele também é bombeiro, trabalha justamente na área do canil dos bombeiros, trabalha com resgate de pessoas que se perdem em matas, principalmente. E é outro cara também que ele consegue sim agregar e somar muito a essa nossa causa, viu? Que massa, cara, que bacana, viu? Muito bom. Doutor, e assim, sobre a parte de algum pet exótico, né? Eu tava aqui pensando aqui, eu sei que os mais comuns, né, de a gente ver e ter na residência, né, são cachorros, gatos, né? E eu acho que só, né? Né? Acho Os mais comuns são, né? cachorro, gato. Cachorro, gato. Aí quando você O leão começa... que tu tem aqui, tu tem um leão aqui, como Não, eu tenho um calopsita. Tem uma calopsita, né? Muitas, Calopsita, muitas. né? Também é comum ter. Agora, assim, papagaio, na minha época, né? Quando eu era moleque e tal, tinha muita gente que tinha. Hoje em dia não Isso. pode, né? Também tem que ter não um pode. controle, né? Parece até que porque é uma ave só se silvestre, né? o IBAMA permitir, Exatamente, é uma ave silvestre. Aí deixa eu fazer uma pergunta agora, doutor. A calopsita, ela se enquadra nessa ave silvestre que precisa de um registro ou não? Não. Ela, como ela existe a criação doméstica e ela não é uma ave exótica, que é Da da nossa fauna, fauna. exatamente, não é da Ela é fauna, de fora. ela é autorizada Austrália, sim, a gente criar, o manuseio e comercialização livre. Tanto ela como o periquito australiano também sim. Mas, tipo, papagaio, arara, tucano, se você levar em consideração aqueles periquitozinho verdinho né? também, Pronto, jandaia, né? O jandaia também não. Não, esses sim. Esses não pode de forma alguma. Mas esses podem de acordo com o fornecedor, não é isso? Exatamente. Você tem que fazer a aquisição de um criadouro registrado e legalizado. E eu tenho uma outra pergunta também. Eu ouvi falar que se essas aves procriarem em cativeiro, mesmo sem autorização, você consegue uma autorização. Isso é real ou é só história? Vamos lá. Infelizmente, isso é fictício. É fictício, Sabe? né? Sabe? Por quê? Se isso realmente fosse verídico, eu estaria influenciando o tráfico de animais da Sim. mesma forma. Sim. Até claro. porque eu iria fazer o quê? Fazer a aquisição de um casal, Espera reproduzir e depois já era. já era, e agora eu tô de com fato. um legalizado. De Então fato. isso não consegue ser feito, tá? E Ney, vocês agora puxaram aí pra questão de exóticos, eu tenho uma história muito engraçada que logo quando eu terminei minha pós-graduação de clínica e cirurgia de pequenos, eu fui desafiado a fazer uma cirurgia em um tejo.
Então, no Tejo. E esse Tejo, cara, ele chegou pra mim, uma senhorinha humilde, morava às margens ali da beira do rio aqui, próximo à Rua São João. E ela chegou com esse Tejozinho dentro de uma gaiolinha e, doutor, você pode me ajudar? De cara eu olhei, senhora, mas eu não atendo esse tipo de pet. Mas, doutor, me ajude, veja como é que ele tá. E aí eu fui, uma senhorinha super humilde, gente boa pra caramba. E, para minha surpresa, o cara tava com um prolapso retal. O que é isso? O que é isso? Traduz pra gente aí. Obstrução na parte do reto? Não, ele tinha um prolapso, né? O que é o prolapso? É um tumor? Não, é meio que a parte do reto tá saindo, fica na mostra. Ah, Entendeu? Entendi. E vai eu ter que fazer a correção do prolapso retal de um E tem, Tejo. Eu nunca fiquei sabendo, mas eu vi e tive que fazer. É isso que a clínica proporciona pra gente. E por incrível que pareça, essa senhorinha veio 10 dias depois lá na clínica, morta de alegre. Ô, doutor Alexandre, você salvou meu Tejo e tal. Olha, até hoje, o dia que essa mulher passa lá, ela vai lá e me agrada com alguma coisa. Chega lá massa, cara. com meia dúzia de ovo, alguma coisa, eu fico muito satisfeito, que ficou minha amiga, na realidade. Que massa, né, cara? Uma forma de carinho que você teve, né, com um animalzinho dela, né? E ela se vê eternamente grata, né? Exatamente, exatamente. E pra você ter ideia, né? O quanto que o veterinário é desafiado. Eu acho que quando a gente fala em veterinário, o pessoal se atribui muito às espécies que já são, os animais que já são mais conhecidos. Cães, gato, ave, cavalo, vaca. E não. A gente também atende esse tipo de pet, né? Não convencional, digamos assim. Que é justamente como a gente chama, né? Pets não convencionais hoje. Não me lembro agora. Deixa eu fazer uma Pode pergunta falar, aqui, Ney. doutor. Interromper vocês aí. Qual foi o mais exótico, assim, o mais diferente? Qual o pet mais diferente que você já atendeu, além do Tejo? Porque o Tejo já é um negócio bem... Por fazer parte da nossa fauna e tal, mas mesmo assim é mais difícil de se ver. Principalmente numa cidade como Fortaleza. Tipo, algo interessante, né? Que eu também me surpreendi uma vez. A pessoa chegou com um cabrito, né? Sério, de coleirinha e tudo, hein? Coisa mais linda. Coleirinha e tudo. Fora o Tejo, né? Que foi realmente de ponta o mais exótico que eu atendi, o mais estranho. Aparece muito cabra, pelo incrível que pareça, ovelha. Sabe? O pessoal cria mesmo dentro de casa e tudo. Já atendi também aqueles mini porquinhos. Sim, cara. Lindo, cara. Eu quero que Fez você sucesso na campanha aí. Eu quero que tu veja, cara. É coisa mesmo, mais cara? linda. E pelo incrível que pareça, a gente tem uma visão de... Não. Não atendo. Não Mas porque atendo. tem medo ou porque... Fala aí, que eu tava sem microfone. Tu tem medo? O produtor perguntou aqui se ele atendeu, né? Já aranha, escorpião, esses animais assim, né? Não atendi. Não é que eu não tenho medo, eu não tenho medo. Mas a gente precisa de uma especialização para trabalhar com isso. Legal, bacana. A gente tem que compreender que quando a gente fala em medicina, a gente tem a medicina humana, onde a gente trabalha apenas uma espécie, que é a humana, né? E quando a gente está falando em medicina veterinária, a gente não atende só uma espécie. A medicação que eu posso utilizar em um cão, eu não posso utilizar num gato. O sistema é completamente diferente. É porque, na verdade, a especialidade vem assim. Me corrija, claro, né? Eu não sou expert, né? Mas mamífera, réptil. Mas aí a questão não é nem Nessa tanto parte essa assim da especialidade, A questão não é nem tanto essa classificação, né? Não? Hoje, com o avanço da medicina veterinária, hoje a gente tem especialistas iguaizinhos a que tem na medicina humana. Que massa, Tipo, cara. Exatamente. Porque a medicina humana, ela hoje ela não trabalha só o clínico geral, né? Não, de forma Então, alguma. assim, você tem um ortopedista, mas você tem um ortopedista que é especializado Em em joelho. cotovelo. Isso mesmo. E aí você tem o ortopedista especializado em ombro. Isso. E aí você tem um outro ortopedista que é especializado em joelho. Então, assim,
a galera nichou o negócio, o que é bom também. Sim, sim, que é Porque legal. quando você estuda só aquilo, então você vai Torna ser mais bom profissional, naquilo mais bom dali. só aquilo. É. O lado ruim, me permita falar, é que se passa por vários setores. Exatamente. Você tem que passar num geral, o geral vai te encaminhar para aquela especialização e aquela especialização vai te encaminhar para um especialista daquele problema. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso também não é diferente na medicina veterinária, né? Hoje a gente tem vários colegas que trabalham com oncologia, que vai trabalhar ortopedia, fisioterapia, oftalmologia. A gente tem uma colega que é veterinária aqui em Fortaleza, que ela desenvolveu um projeto, foi pioneira em enxerto de córnea com pele de tilápia. Veterinária. E hoje, essa técnica dela, que foi ela que desenvolveu, tá replicada. Tá replicada no cuidar, ser humano. E ganhou até um prêmio aí, se eu não me engano, né? Teve até um prêmio no negócio da parte da pele da tilápia, por questão de queimadura, né? Essa coisa assim, né? Isso. Então, assim, a gente tem essa divisão. E a gente tem que entender que é muito grande o desafio do médico veterinário quando a gente vai pensar em atender. A gente nunca para de estudar, né? Mas as espécies são diferentes, os organismos são diferentes, parte esquelética é diferente, tudo é diferente. Então a gente estuda todas essas espécies. E isso aqui traz aquela sede de conhecimento, de você sempre estar procurando e andando e desenvolvendo você mesmo, né? Trazendo o melhor para o seu cliente. Hoje o médico veterinário ele tem que se especializar, ele tem que ofertar o melhor. Porque não adianta você estar insistindo em um tratamento, tipo de dermatologia, você está insistindo naquele tratamento porque eu posso tratar, eu sou clínico e posso tratar. Porém, se um paciente meu dermato voltou a segunda vez e eu não consegui sanar por completo, eu vou encaminhar para o dermato. E o dermato é capacitado de sanar o problema dele. E ele retorna para mim, morto e satisfeito, porque eu encaminhei para um profissional de boa qualidade que sanou o problema do pet dele, que na realidade não é nem só do pet, é da família, porque a família também sofre junto. Verdade. E volta para eu trabalhar a clínica depois, volta para eu trabalhar a cirurgia que vem a precisar, vacinação e tudo, o cliente volta. O médico veterinário hoje não tem que ter medo de indicar, de encaminhar, achar que o colega vai captar o seu paciente. Não, não vai. Ele vai apenas atender o que você não consegue fazer. E a pessoa tem que ser humilde. E quando você passa a ser humilde dessa forma, o cliente tem confiança em você. O cliente sempre vai te indicar, o cliente sempre vai falar bem de você. Verdade. É legal, isso é bacana. Isso na parte da profissão, né? Ter essa maturidade, essa parte de entender, né? Que é um conjunto, é uma equipe, né? E todo mundo ali tá ali para aprender, né? Para somar. Isso aí. Isso mesmo, Ney. Vamos pro Batatinha? Bora. Vamos lá. Doutor, a gente tem aqui, né, o famoso quadro da gente, Como Eu Não Como, Batatinha no Polo, né? Como fosse, para poder se relembrar aquele do Raul Gil, né? Tira ou não tira o chapéu? Tira ou não Então, tira o assim, se você chamaria essa pessoa, né, que a gente vai estar falando aqui, os convidados, a gente botou lá seu nome e o pessoal deu algumas sugestões pra gente, né? Então, se você chamaria essas pessoas para saborear a deliciosa sabatinha. Já experimentou Batatinha do Polo? Ah, claro. com Patrimônio, certeza. né? Quem é do Conjunto Ceará, se não comeu a batatinha do Polo, não tá morando no Conjunto Ceará. Não tá morando certo, né? Vamos lá. Doutor, eu queria saber se você chamaria a clínica veterinária Calpets. Com certeza. Essa tem que estar aqui, não pode faltar não, hein, Ney? Como eu disse, lá foi onde eu comecei minha trajetória aqui no Conjunto Ceará, no bairro que eu moro e que eu amo morar. E não tenho pretensão de sair daqui de forma alguma. Gostaria de empreender aqui, na realidade, fortalecer aqui o comércio do nosso bairro. Mas, com certeza, vem sim. Aline, Carlos, meu irmão, tô mais que convidado. Com certeza já experimentaram, né, a deliciosa batatinha do Polo. Então, convidado também, viu? Quero ver vocês aqui, viu? Doutor, você convidaria o veterinário Chicão para saborear a nossa batatinha do Polo? Eita, Chicão, você, hein, meu irmão? Parou aqui, viu? Então, com certeza chamaria. Uma das pessoas que me ajudou muito na minha trajetória. Chicão, por ser anestesista, pelo incrível que pareça, foi um dos meus mentores em cirurgias. Olha aí, que massa, Um dos meus mentores em cirurgia. O cara que teve muita calma comigo,
já cheguei, pensei em desistir. A minha primeira cirurgia eu passei por um sufoco e ele é um camarada bem grandão. O Chicão deve ter uns 2,5 m, uma mãozinha, né? Você imagina. Aí imagina o cara pôr a mão dentro do abdômen de um gato. Pois é, foi aquele cara lá que me ensinou mesmo. Me ensinou muito na parte de cirurgias. Ele, o Dr. Tiago Soares também foi outra pessoa que me alavancou muito na parte de cirurgia. E eu já sou apaixonado pela cirurgia. Massa, que bacana. E você chamaria o Dr. Rafael para também saborear a nossa deliciosa batatinha? Ê, Dr. Rafael, você não pode faltar não, hein? Não canso de te elogiar. E Dr. Rafael foi um cara que me acolheu quando eu precisava de um lugar para começar a desenvolver essa questão da vet care popular. E ele cedeu para mim praticamente o pet shop dele. Pôs o nome dele em jogo a troco de nada. E hoje eu consigo fazer todos os meus procedimentos cirúrgicos, né? Junto da clínica dele, que é o Pet Shop Sofia, que fica ali próximo da Solmar. Então, é muito bom. Esse cara tem que estar aqui com a gente. Ele tem muita história. É o bombeiro, hein? Doutor, meu irmão, tá mais que convidado, viu? Participar aqui do nosso podcast, contar sua história, viu? Sinta convidadíssimo. E, doutor, você chamaria o Danilo El Patrão da El Patrão? Olha aí, pessoal, vai falar que meu cabelo tá feio não, hein? Foi o Danilo da El Patrão que cortou. Outra pessoa, cara, que me ajudou bastante, né? Hoje, se você entrar na barbearia dele, ele tem uma TV lá passando propagandas de empreendedores daqui do bairro. Que massa, cara, bacana. E ele foi, logo quando ele começou com isso, ele chegou e disse, Paulo, eu quero teu nome lá. Ele já conhecia meu trabalho e ele me indicou muito. Então eu consegui angariar muito paciente, muito cliente, graças ao patrão, o cara muito bom, Danilão. Que massa. Danilo, meu irmão, tá mais que convidado a contar a sua história, viu? Barbearia bacana, fica ali em frente à igreja, né? Exatamente. É o Jarrão, né? O Jarrão. Em frente ao Jarrão. Jarrão conhecidão. Ô, rapaz, vitamina lá de abacate com... Já tomou? Já? E é bom demais, viu? E você chamaria pra saborear, essa aqui é com certeza ele chamaria a luz de vela, viu? Ana Caruza. Ahá. Essa é a minha companheira, né? Minha companheira que segue comigo desde 1998. Vou revelar a minha idade não, porque já é 45 anos, hein? E o engraçado, primo legítimo, hein? Sim, primo legítimo. E ela tem que estar aqui com a gente também, né? Infelizmente ela não pôde vir hoje, mas o Ney vai dar a oportunidade de ela vir aqui falar um pouco de tudo que ela me ajudou a crescer, não só profissionalmente, mas também como pessoa. Como pai, como família, ela foi primordial na minha vida, né? Eu acho que tudo que eu tenho hoje eu dou graças a Deus, primeiramente, e a ela, que tá do meu lado sempre, né? Tanto nos momentos ruins como nos bons, né? Que massa, cara. E o ditado mais certo, doutor, é que eu tenho, né, e vejo que por trás de um grande homem há uma grande mulher, né? E você falou e relatou muito bem aqui sobre sua esposa e você com certeza é um cara muito maior graças a essa união, né? Esse fortalecimento de vocês dois, né? Exatamente, exatamente. É como eu disse mais cedo no começo, né? Quem fez minha inscrição, quem pagou minha inscrição lá da faculdade, por eu ser veterinário, foi ela. No momento que eu rasguei o boleto, ela veio e proporcionou isso. Pagou esse boleto, foi lá, se deslocou, disse, não, você não vai desistir. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma família maravilhosa. Tenho 2 filhos, o Lourenço e a Eduarda, que são minha paixão, inclusive, marcado no braço, que é pra gente não esquecer nunca, né? Apesar que a gente não esquece, mas mora no coração. Bacana. Vamos lá, próximo quadro? Nós temos aqui, da mesma forma, né, que a gente tem a parte da batatinha, a gente tem o famoso puxão de orelha. Esse puxão de orelha, doutor, é como se fosse um feedback construtivo, algo que você realmente queira dar, né, para uma figura, autoridade, pessoa, assim, de uma certa forma, de você dar aquele feedback construtivo, né? Ou também queira falar mesmo. A gente já teve aqui desde as reclamações mais puxada a CAGES, a Enel, né? Até uma empresa de transporte, né? Rodoviário. Então, assim, esse puxão de orelha é aberto para você falar e quem você queira dar, né? Vamos lá.
vamos lá, vamos dar o puxão de orelha, porque também é merecido, né? A gente já falou muito bem de todo mundo. Não é que eu vá falar mal, mas, tipo, eu vejo na minha área, quando a gente fala na questão de causa pet, pouco empenho do poder público. Pouco empenho do poder público. Quando eu digo pouco empenho, é aquele representante do povo abraçar a causa pet não só por favorecimento próprio, não só para conseguir aquele voto, mas sim pelo amor, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto dos pets, eu gosto dos animais. Então a gente está precisando de um representante desse. A gente precisa de alguém que faça isso pelos, não só por nós veterinários, mas para toda a comunidade. Defensores precisam da ajuda pública. Hoje existe sim, mas eu acho que ainda é pouco. O déficit é muito grande. E mais uma vez, a gente precisa de um representante que verdadeiramente abrace a causa, não com favorecimento próprio, e sim para ajudar. O Ney era um, que era para ter ganho essa política, era para ter feito isso, porque eu conheço o cara. Irmão, belas palavras aí, realmente aí um puxão de orelha bem dado pra você aí, que tá nessa causa, que tá lutando, né? Independente da parte política, realmente assim, nossos amiguinhos, né? Nossos animais indefesos, realmente eles precisam dessa representatividade, pessoas que realmente lutem e queiram lutar por eles, né? Então, irmão, você, ó, falou muito bem aí, esse puxão de orelha, esse feedback construtivo foi 10, viu? E da mesma forma que a gente tem o puxão de orelha, a gente tem também aquela forma de presentear, aquela forma de falar bem, aquela forma de enaltecer, né? O selo do ser ordinário, que é um prêmio, né? Que é muito bem conhecido aí, que para quem você daria esse selo do ser ordinário para uma pessoa que realmente assim, você, poxa, isso aqui merece, uma pessoa que batalha, que luta, é isso e tal. Então, espaço é seu, meu irmão. Ney, esse selo, pelo incrível que pareça, eu daria para você. Ô, meu irmão, obrigado, viu? Gratidão, viu? Com certeza. É uma pessoa que abraça o nosso bairro, dá voz pro morador, dá voz pros profissionais, divulga o trabalho de todo mundo, divulga chances de emprego. Então, assim, você mais do que ninguém merece aqui no bairro. É um cara que representa a voz do Conjunto Ceará. Não só aqui, mas em vários bairros, porque o alcance do Conjunto Ceará Ordinário não para só aqui no Conjunto Ceará, não. Ele roda em todo canto, viu? E você é um cara que é muito conhecido. Eu tenho um relato, eu nunca esqueci. Eu tava no Bom Jardim. E essa senhora, ela não me conhecia. E viu que você tinha feito uma merchan da minha página. E ela disse, eu só lhe chamei porque era lá do Conjunto Ceará Ordinário. Porque aquele rapaz que é dono, eu não sei nem quem é o dono, mas ele é tão gente boa que meu sobrinho conseguiu um emprego devido à divulgação da página dele, que estava precisando de um emprego. Funcionário. E ele conseguiu justamente por causa do Conjunto Ceará Ordinário. Então eu acho que você merece sim, mais do que ninguém esse selo. Ô, meu irmão, obrigado, gratidão aí. Obrigado mesmo pelas palavras, obrigado por você de casa. Então, assim, é de coração mesmo que a gente trabalha, vem ajudando, vem fazendo, né? Tudo aí, porque o meu sonho, né, é ver o Conjunto Será cada vez melhor, né? Ver o Conjunto Será cada vez mais evoluído. E eu amo morar aqui no meu bairro. E fale mal de mim, mas não fale mal do meu bairro, não, meu irmão, viu? E obrigado, viu, pelas palavras. E eu só tenho a agradecer. E, cara, já estamos chegando aqui nas nossas considerações finais, né? Queria te perguntar aqui, para você falar, né, um pouco para o pessoal de casa, né? Para quem tá começando, né? Para quem tá pensando, né? Ou então mesmo fazer essa parte de veterinário, ou então entrar com a parte de uma pet, alguma coisa assim. O que você, né, poderia dar um conselho, né, para um futuro veterinário, uma pessoa que realmente tá querendo entrar, ou então até mesmo, né, empreender, né? Isso é muito legal, né? Isso daí é primordial, né? Porque às vezes a pessoa se depara com uma área profissional que você às vezes duvida de você mesmo, do seu conhecimento. E o que é que eu faria? O que é o conselho que eu daria? Persevere. Pode perseverar. Vai dar certo. Nunca desista.
trabalhe consciente, trabalhe certo. Não queira ganhar em cima de pessoas, não queiram enganar, não queira tomar vantagem, porque você não vai conseguir crescer. Seja honesto. Seja honesto com o seu paciente, seja honesto com o tutor, e com isso você vai conseguir sim estar no ramo, você vai conseguir se consolidar, você vai conseguir ser um profissional de boa índole, um profissional aceito no mercado, que todo mundo vai conhecer você e vai lhe indicar. Então não adianta querer dar de esperto, porque o comércio seleciona, o mercado vai lhe selecionar. Então não adianta. Se especializem também, sejam humildes. Isso é o que a gente precisa muito. Não só no meu ramo da veterinária, mas em qualquer um a gente pode levar isso como exemplo, né, Ney? E é praticamente isso, hein, pessoal? É verdade, cara. Você falou isso, você foi cirúrgico nas suas palavras e é qualquer ramo da nossa vida, né? Que a gente realmente precisa ter essa forma de pensar, né? Que eu acho que pensando dessa forma, sendo sempre honesto, né? Você pode ter certeza que vai longe, né? Consegue muitas conquistas, né? E, meu irmão, esse também espaço também a gente deixa para você fazer o famoso jabá, né? Você falar um pouquinho, né, da sua página, falar um pouquinho do seu Instagram, falar um pouquinho da como é que faz para poder lhe contratar, né? Para poder você ir até a casa da pessoa, tem essa parte domiciliar, né? Então, esse espaço agora é seu, meu irmão. Conte aqui para essa câmera, fale aí e faça o seu jabá aí. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu tenho uma página, né, no Instagram que divulgo meu trabalho, como consultas diárias, sempre está sendo alimentado, algumas dúvidas que clientes têm e eu acabo que apanhando aquela dúvida e publicando, que talvez não seja nem a dúvida só de uma pessoa, mas de muitos, né? Divulgo também meus trabalhos como cirurgias que eu apliquei e consigo estar fazendo esse atendimento a domicílio para você. Basta você estar me chamando aí no Instagram, Alexandre Martins Vetcare, ou mesmo pelo meu telefone 0859-8727-2068. Você vai ser super bem atendido em sua casa, seu pet vai se surpreender com atendimento de qualidade, humanizado, que isso é o que mais precisa, né? E a gente tá aqui para isso. E é isso aí, meu irmão. E você de casa aí que tem um pet, não pode levar ele até a clínica, ele é um pouco idoso e tal. Fala com o doutor Alexandre, que garanto, né, que você vai ser muito bem atendido e não tem outro igual, viu? Recomendo demais, doutor Alexandre aí, pra você de casa. É isso aí, meu produtor. Obrigado, galera. Não se esquece, viu? Se inscreve no nosso canal aqui, ó. Ativa as notificações, dá aquele like, comenta bastante quem você quer ver aqui no nosso próximo podcast, que a gente vai estar trazendo aqui, contar um pouquinho da história, falar um pouquinho, né, sobre a vivência, a experiência dele, né? Obrigado pela sua audiência, até a próxima. Valeu!